Estás anasalada? Queres um lencinho para te assoares? Ok. Mas obrigada. Chegámos. Já Olha, estou. estás bem? Estou bem, obrigada. Estás bem? Penteia-te. Aqui estava mais ou menos. E depois... E eu depois mexo, né? Mas acho que eu tenho o hábito, às vezes estamos a falar e eu mexo no cabelo sem querer. E depois é uma Piora. merda. Pior. Exato. Percebo que há pessoas que concordam comigo nesse sentido. Fico feliz de não ser a única. Estou penteado agora? Sure. O problema é quando olho assim, vês aqui um penacho, não é? Não. Não? Tá? Tá. Estou impecável? Sim. Yes! Vamos! Bom, olha, vou fazer aqui uma apresentação. Bem-vinda. Olá. Antes de mais. Obrigada. Estás confortável, não é? Já repetimos isto. Quanto vez? Ok. Já acabou já e tudo. Exato. Queres mais? Não. Claro que ainda bem. Senão ia fazer som, ia fazer barulho, não sei o quê. Depois a gente... Era... Sim, já chega. Já viste os outros podcasts? Vou fazer uma pequena apresentação. Vamos passar esta parte, depois a seguir. Entra aquela parte, eu faço assim e não sei o quê e tal. Ok? Então, o I Make My Low é um podcast de pessoas que vivenciaram caos, dor e superação. E é um podcast de alguém que caiu, lutou e reergueu. Vamos lá. Ai, meu Deus. Bem-vindo, mais uma vez. Estou farta de estar aqui. Normalmente. Agora já está. Eu dizia no outro podcast que uma dica no podcast com o Alexandre que uma dica para a vida é sermos corajosos 5 segundos. Quando temos de tomar a decisão, Sure. temos de ser corajosos naquele momento. E se decidirmos que sim, vai e pronto, e depois já está em andamento. Tipo, E quase não ouvir. Exato, foi o que tu fizeste, não, mas agora já estás aí sentado. Yeah. Agora não há nada a fazer. Olha, ia dizer a idade, normalmente digo a idade dos convidados, mas não vou dizer a tua idade. Não és porquê? Porque é feito a idade das senhoras. Porquê? Que idade tens? Velhas tu aqui, não sou eu. Não se pergunta a idade às senhoras? Não. Não, acho que não. Diz lá, que Nem idade tens? preciso. Vi ali nos livros. Desculpa, 35. Ok, 35. Muito bem. Nasceste em Cascais? Cascais. Cascais. Mas é uma Cascais. maternidade velha, não é? Dos pobres. Não é Não sei, agora. não está bem, mas isso o facto de ser. Pois, isso também nasci lá e. Vês? Yeah. Sorte a nossa sobrevivência. Sim, sem dúvida alguma. É diferente, não é? Hoje em dia. Sim, sem dúvida. Olha, a infância. Já viste também, provavelmente, nós costumamos organizar um podcast, nós, eu e a minha assistente. Olá, assistente. Olá, assistente. Ainda não a tinha visto hoje. Costumamos organizar um podcast, uma apresentação, para as pessoas conhecerem e depois então falarmos dos lows e por aí fora. Portanto, vamos falar aqui um bocadinho da tua... Começa a estragar o podcast. do background. A infância foi passada onde? Portanto, nasceste em Cascais. Sim. E depois? Depois foi aos Tangos para todo lado. Sei lá, fui para a Tabaqueira e depois... Não sei bem, não tenho grandes memórias de coisas. Sei que passei a primária em Murches. Ok. Sei que depois fui para a Tabaqueira outra vez, mas depois nas férias de Murches andava sempre onde calhava. Nunca sei, na Tabaqueira era para ter ficha. Ok. Mas não... Não tens... seccionaste aí, já vamos falar sobre isso também. Cresceste com os teus avós? Sim, fala-me deles. Fala-me do avô. O avô, fofinho, bochechas... Como é que ele chama? Floriano. Ok. Floriano. Não sei, o avô é o que traz boas memórias, é o que traz o carinho, os pés Sim. quentinhos, a barriga de nem encostar. Ok. Ir à praia, às 7 da manhã, pé de frio. Mas a gente ia. Bora. Vir às 11 da manhã, portanto aproveitas zero de praia. Uhum. Mas o avô está feliz, então Sim, sem dúvida. está tudo bem. Pá, avô mais que a esmurra, mais chata, mais... Como é que chamava? Helena, ok. mais teimosa. Certo. Mais objetivo. Alguém tinha de pôr ordem na casa. Certo. Sim. Faz sentido. Eles trabalhavam ainda? Os apanhaste numa altura em que trabalhavam? Nós já estavam reformados. Já. Ok. Eram os dois da Tabaqueira. Eles são com que idade hoje? 90 e... 91. 90, ok. 91. Ok. 90. 90. Ainda tens os dois. Ainda tenho. Espetáculo. E estás a dizer que eles trabalharam no Tabaqueiro? Uhum. Pois porque aqueles bairros onde eles moram, não é? Aquilo era mesmo para as pessoas que trabalhavam no Tabaqueiro. Não é? Foi feito mesmo para os trabalhadores. Yeah. E disseste aí, a escola primária? Murches.
Murchos? Sim. Ai, nasci em E Cascais? depois andei em Murcha. Meu Deus, meu Deus, Adorava meu ir para lá Deus. outra vez. Adorava. Sim. Aquilo é uma zona. Pá, maravilhoso. Aquilo é bem tranquilo. Na altura não havia nada, era a escola primária. Agora tem um pavilhão desportivo, na altura não tinha nada. Murchos. Sim. Ah, tem um pavilhão desportivo. Sim, 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 Então, sim, eu sim, andei na sim. escola lá desse pavilhão Ok, desportivo, dessa escola pequenina. ok. Eram 4 turmas, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ano. Era Certo? maravilhoso. Incrível. Íamos a pé para a escola, vínhamos a pé da escola. Morávamos todos ali, portanto, era giro. Eram outros tempos também, não é? Hoje em dia também vamos falar disso. Tens dois meninos, um menino e uma menina. E já não dá. Não dá para ser como era connosco. Eles não podem ir a pé, não podem, enfim. O mundo evoluiu para pior nesse aspecto. Enfim. Sim. Daí da escola primária, eu sei que já respondeste há bocado, disseste que seccionaste aí apagaste aí algumas memórias, não tens grandes memórias. Mas ficaram alguns amiguinhos, lembras-te de alguém nessa altura? Lembro. À frente da escola morava a Cátia. Ok. E era depois a giro, quando as bolas saíam para o outro lado da escola, saíam da escola, nós íamos todos para o grande evento gritar "Mãe!" Que era a mãe dela. Então gritávamos todos em uníssono para ela Ok. ouvir. Era muito giro. Era muito giro. Ainda agora falamos. Ah, é? Tens contato com essa Cátia? Sim, Ah, sim? sim, Que fixe. sim. É porque ela depois não te acompanha. Sim, É só primária. sim. E era só coleguinha de escola ou como disseste que também passaste lá algum tempo em Murcho e não sei o quê, ou era perto também? Sim, era tudo perto. Ok. Morávamos todos uns ao pé dos outros. Não que eu fizesse muita coisa depois da escola, porque íamos para o ATL, portanto. Certo, E não me certo, lembro de certo. nada do ATL. Ok. Portanto, não. Apagado mesmo. Yeah. Mas com ela, sei lá, foi diferente. Ela também faz anos 2 dias depois, ou antes de mim. Ela é do Uhum. mesmo dia. É muito perto. Então depois também, quando fui para a Tabaqueira, ela continuou nas minhas festas de anos, eu nas dela. Ok. E aquilo foi-se mantendo, foi giro. Ok. E até hoje? Que giro. Nada de muito. Mas é fixe Foi porque giro. não. Só ficou ela? Pá, lembro-me de mais uns cantos, mas não foi Sim, com mas ninguém. a Cátia ficou mesmo. É. Ok. E, e depois foste para Massapés? Hum. Ok. Não, foi nada, fui para a Tabaqueira. Quinto e sexto ano na Tabaqueira. Ah, ok. Aquela escola velha, que é Desculpa podre. lá, é que eu costumo fazer um questionário e Sim, então tens razão. responderam mal aqui. Não, sabes o que é? É porque eu elimino cenas da minha vida, estás a ver? E esses 2 anos da Tabaqueira eu pensei, para quê? Corta. Não. Ok, então mas porquê? Epá, porque passei de uma escola que tinha 4 turmas, né? Onde conhecias toda a gente e eras a menina, não Certo. é? Para uma escola que Nossa Senhora Jesus Cristo, toda a gente se andava à porrada, toda a gente se matava, toda a gente. Ah, ok, 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 ok. Credo. Não sei nem que bem, não interessa. Já não é? Ah, Já não é? já não existe? Não. Ah, ok, 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 Também ok. não tinha nada de bom. Então saltaste aí, daí ficou alguém? A nível de amigos? De Ficou a amizades? Lili, foi lá que eu Ok. conheci a Lili. Ai, a Lili vem daí. Vai. A Lili vem daí. A Lili. Estúpido. Também andei com a minha prima nesses 2 anos, foi a única altura em que andámos na escola juntas. A Ok. Joana, Ok. Sim, a Joana conheço, que é conheço, da conheço. mesma idade que Claro. eu. Sim, 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 sim. Foi a única altura que andámos na escola juntas. Serviu de nada, porque não, naquela altura com nada Certo. falávamos. Porque também não traziam ligação antes, não é? Não, E sim. chegaram ali, conheceram, só que somos primos, não é? Isto não liga, não conecta. Nem na mesma turma a coisa dele. Certo. E depois sim, E Massapés. depois então Massapés. Ok. Em Massapés, tiveste em Massapés até que ano? 12º. Até o 12º. Ok, concluíste lá o 12º. Sim. Ok. Não acabei, mas fiquei Certo. até ao fim. Certo, ok, ok, ok. E daqui muitos amigos. E, sim. Sim. Vou dizer que sim. 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 Estou a tentar Sim. fazer uma lista na minha Estás a cabeça. fazer. Sim. Estou a dizer tu, e depois mais 2 ou 3. Não, até tenho, não estou a brincar. Sim, foram alguns, não é? Foram alguns. Pessoas com quem mantens contacto ainda hoje. Sim. Sim. Melhor amiga. Sim. Ok. Sim. Consegues encontrar boas memórias aí. Melhores memórias em Massapés do que nos outros? Sim. Também tiveste lá mais tempo, A não é? partir do 10º. Até o 9. Ok. Bullying. Pessoas feias. Sim? Sim. Mas depois recebi um pedido de desculpas bem interessante, acho que nunca te contei. Não. Um dos meus colegas, que era muito mauzinho, Certo. há pouco tempo, sei lá, pá, aí há 3 ou 4 anos, mandou uma mensagem a pedir desculpa, do nada, Uhum. das coisas que me tinha dito e feito. E vê lá como é que eu estava, que a minha resposta foi: estás bem? Passa-se alguma coisa? O que é que aconteceu? O Ok. que é que se passa nessa cabeça? Para te Uhum. lembrares não sei quantos anos depois. Ele disse: não, está tudo bem, senti um peso em mim por causa disso e queria falar Ok. contigo sobre isso. E eu, ok. Sabes que as pessoas, isso acontece-me com algumas situações. As pessoas tomam, pelo crescimento que levam na vida,
tomam noção de certas coisas quando fazem a retrospectiva, percebes? Na altura. Porque somos pessoas diferentes hoje do que éramos. Sim, E quando nos construímos, às vezes, se tivermos essa capacidade de olhar em retrospectiva, porque nem toda a gente o tem, se tivermos essa capacidade, acontece muito dizer, mas espera aí, a pessoa que eu sou hoje e os valores que eu defendo, em determinado momento eu errei. Mas acho incrível porque não tenho ideia, ou sei lá, também nunca estive nessa posição do bully, da parte má, digamos Certo. assim. Mas ter a ideia que realmente fui mau para alguém e que tenho que voltar atrás e dizer tive mal, pá, Sim, sim. não estava nada à espera. Sim, Não sim. Que dissesse que ele era melhor ou pior, por isso éramos miúdos, foi o que eu lhe disse. Ok. Éramos miúdos, Claro, crescemos e como depois não? isso é completamente indiferente. Se magoou na altura, claro que sim, não é? Sim, claro. Mas Mas magoa sempre. foi Sim. fascinante. Faz parte do crescimento, não Foi é? fascinante. Não Ok. estava nada à espera. Parabéns. Tenho uma pergunta que costumo colocar aos convidados que vêm cá, que é enumerar 3 amigos que tenham marcado. E eu gostava que falasses de cada um deles, se ainda te lembraste de quem é que disseste, que me fales de cada um deles, como é que surgiram e que de forma marcaram. Não sei se queres Eu começar não te pela. usei, pera. Não te queria dar muita atenção neste podcast. Acho que já falas demais. Exato. Vamos começar se calhar pela Liliana, foi a primeira. Ok? Fala então. Epá. A Lili entrou muito como uma pessoa completamente diferente de mim, não é? Tanto que nós não. Aquele, sei lá. Não vemos as coisas igual, não somos iguais, não somos mesmo. Mas sei lá, há uma ligação que sempre houve. A Liliana foi a pessoa que me defendeu N vezes, em frente a toda a gente, e eu nunca tive isso. Portanto, ela aí marcou muito. E vai marcar para sempre, mesmo que fique afastado. Existe esse afastamento hoje em dia? Mas sim, mas é normal. Primeiro somos crescidos, não é? Temos as vidas separam-se. Ela é um bocadinho mais fechada nesse sentido do que eu, portanto, também aí não ajuda. Depois decidiu ir para a Alemanha trabalhar, ninguém soube ir para a Alemanha trabalhar, não é? Foi, voltou, depois foi morar para o outro lado da ponte. Ela morava em Fitares e eu mal a via, quanto mais do lado da ponte. Certo. Mas pronto, tentamos. Não somos o que éramos, de todo. E tenho saudades dela. Sim. Mas, olha, somos esquecidos. Mas ela se calhar vai ver isto. Remédio. Ela é capaz de ver isto e até te vai mandar uma mensagem. É, a Eu gente acho. fala. É? Nem que seja para dizer. Não Sim. seja, não é? Podes dizer. Então. Aliás, este, o Vais para o Why Make Milo, não, Why Make Milo vem de uma marca que se chama merda. Portanto. Mas essa merda está arrasurada, portanto não me estás a apoiar. Ok. Merda. A Liliana. E a Vanessa? A Vanessa é alma gêmea desde sempre. Ok. Quando é que surge a Vanessa na tua vida? No sétimo ano, Ok. na escola. Massa Sétimo, pesca, sim. Sétimo, oitavo e nono, sempre. Não melhores amigas, mas amigas. Epá, depois daí foi sempre para subir. Ok. Depois. Ai não, depois tivemos ali uns tempos sem falar, já não lembrava disto. Tivemos uns tempos sem falar, relações e tal, coisa e não sei o quê. Certo. Yeah. Também me tive bem em algumas coisas. Crescimento. Pediste pedir desculpa? Claro. Quem me tomas? E acho que nem éramos o que somos agora se não pedíssemos desculpa pelos erros que cometemos uma com a outra. E acho que também é isso que faz a nossa relação. É muito sincera. Okay. E não fica nada por dizer, quer doa, quer não doa. Porque dói, mas ela está lá na mesma. Certo. E ao contrário, eu digo o que tenho a dizer e ela sabe que eu estou cá na mesma. E ela agora também não está cá, está a morar lá para baixo, para o pé das praias, assim, numa vida boa, sabes? Certo. E falamos todos os dias, a toda a hora. Ok. E é para ela que eu ligo e é ela que eu mando mensagem. Para o bom e para o mau. E todos os dias tenho saudades do abraço dela, sabes? É coisa duro. E pronto. Não vou falar mais. Estou quase a chorar. Esse abraço, essa vontade de abraçar as pessoas não é suficiente para comer quilómetros? Epá, claro que é. Só que não sou só eu. Claro. Ela tem 3 filhos, eu tenho 2. Ainda se fosse só eu ou só ela, até a meio dava para encontrar, né? Se não desse para mais. Claro. É tudo uma gestão da vida de gente grande. Sim. Ser adulto é uma treta. Sim. Porque mesmo nos dias que eu não tenho os miúdos que estão com o pai, eu podia ir, mas ela não deixa ter os 3 dela. Claro. Não é? Portanto. E não é que eu não gosto de fazer as coisas com os meus filhos, gosto muito. Mas sei que não é igual. Claro, como eu. E a atenção é para eles e eles vêm e interrompem 50 vezes e é sempre difícil. E existe em nós
sempre a necessidade de interromper o que estamos a fazer para nós, para lhes dar atenção a eles. Há Isso pouco tempo falava é isso inevitável. com uma também grande amiga que eu não pude ir. Uhum. Ela gosta muito de mim, não te ofendas, Ana, muito bem. Desculpa. Ela vai me bater. Ok. Mas Mas falávamos podes falar da Ana. disso em particular, Uhum. porque Quem é a Ana? trabalhei com a Ana na Springfield Ok. e também ficou, Ok. sabes? Então vais absorvendo pessoas, não é? Yeah. Várias fases da vida vão ficando. E ela é incrível, porque ela tem uma. Ela era muito. Sabes aquelas pessoas que dizem a coisa errada na hora errada? Certo. E fazem as perguntas mais descabidas na hora errada. E ela. Fiz. Pá, primeiro eu adorava, né? Mas quando eu lhe disse isto, o que me fascinou foi que ela aceitou e disse: realmente, deixa-me lá agilizar aqui isto, porque realmente eu estou a passar aqui um bocado as marcas com certas coisas. Até pode-se ter ofendido do género: epá, estás-me a chamar a atenção a isto. Mas depois até percebeu que, Certo. se calhar. Teve capacidade de olhar para dentro. E ela faz isso, bué, cresceu bué. E tenho um orgulho naquela miúda incrível, porque eu gosto mesmo dela. E é bué bom ver as pessoas assim, porque eu acho que não damos a devida atenção nem o devido mérito a quem Certo. cresce, a quem Certo. muda, não é? E ela, além de me ter acompanhado também, e ela também tem uma coisa incrível. Eu tenho 2 filhos, ela não tem filhos. Ela podia estar a marimbar, Uhum. não é? Porque eu não tenho tempo. Ela vai para a minha casa com os meus filhos, ela atura os meus filhos. Ok. Pá, e quem tem uma pessoa dessas tem tudo. É a tia rica. É, Eu digo isto porque não tenho normalmente sorte com isso, pá. quem normalmente todos temos uma tia rica, quem é? É aquela que não tem filhos. Pois, esta ainda está pobre, Ok. ainda é tia, pronto, mas está pobre ainda. Ok. Trabalha, Ana, trabalha. Nem filhos, nem rica. Nem filha, nem filha. Ah, mas é uma rica pessoa. Muito. Quer dizer, atura-te. Bom, vamos tentar não descambar. A Vanessa. A Vanessa, quando quiser, vai lá ao YouTube, deixa um comentário. Pode falar com. Vocês não falam muito. E o André? Lembro-me que fomos namorados, bons namorados. Sim. Éramos felizes na escola. Eu pelo menos é. Sim, sem dúvida. E estava a pensar nisso quando estava a vir para cá. Lembro-me de estarmos no recreio. Meu Deus, que é isso? Sim. Mas nos intervalos. Nos intervalos. Nos intervalos. O recreio na primária. Pois é, tens razão. Já saímos da escola há muitos anos, está bem? Já não sei como é que as coisas funcionam. É verdade. Mas pronto, lembro-me que foi uma época feliz. Sim, sem dúvida. Principalmente seguir aqueles anos horríveis de bullying e não sei o quê. Uhum. Acho que calhou muito bem. Subiu muito a moral. Uhum. Éramos felizes, não éramos? Éramos felizes, sem dúvida alguma. Sem Éramos dúvida bem alguma. amigos. Sim. Fazíamos bem de coisas. Sim. Eu ia às tuas aulas. Era só... Ai meu Deus do céu. Alguém só. Eu ia às tuas aulas. Fazer o quê? Explica-me. Não faço ideia. Tenho mais nada que fazer da minha vida. É engraçado. Ainda há pouco tempo falávamos disso. Tu proporcionaste-me a minha primeira festa surpresa de aniversário. Pois foi. E tu, amiga? Eu lembro perfeitamente disso. Isso não me lembro. Mas lembro perfeitamente de estar numa aula de geometria descritiva e da tua turma entrar a cantar os parabéns pela sala dentro. E isto ficou-me, aliás, já há pouco tempo falámos sobre isso. E acho que assim de repente, festa surpresa, tive essa e tive uma o ano passado. Não é? Convidaste as pessoas sem eu saber, achava que não ia acontecer nada. Obrigada, Silvia. E é muito engraçado isso. Foram bons anos, sem dúvida alguma. Tu também me fizeste a mim, não te lembras? Não. Foi no pavilhão desportivo. E não me lembro nada disso. Íamos jantar só os dois, mas estava lá bem da gente, até professores. Ou jantar ou almoçar, não sei. Mas fizeste assim uma cena também fora da caixa. Só bem fora da caixa. Eu lembro de uma coisa que me fizeste, até ainda estava a contar a eles. Deste-me um bonequinho, daqueles de loiça, daqueles bibelôs que não lembram ao menino Jesus, que era um menino a dar um ramo de rosas à menina. Ok. De joelhos. Ok. E depois desse-me isso e meteste de joelhos com um ramo de rosas a dar-me. Que bimbalice, meu Deus do céu. Mas gostaste na altura? Gostei. Foi fixe então. Sim, na altura deve ter sido. Agora. Um bocado vivo, não é? Um bocado, sim. Mas sempre foste um bocado bimbalito. Isso é verdade. Eu sou um romântico. Aqueles Sou um peluchinhos eterno. a dizer I love you, I love you. Sou um eterno apaixonado. Isso é inevitável. É verdade. Não há como. És um menino. Arranja-se. Tenho-te a dizer, Hum. aproveitar este, estamos a falar sobre isto, e acho que nunca te disse isto, e eu digo-lhe muitas vezes a ela, e falava disso não sei se já foi com a Marisa, se foi com o Alexandre, que existem... Foi com o Alexandre. Foi com o Alexandre. Na nossa vida existem... Sim, certo, foi com o Alexandre. Existe o primeiro grande amor, existe o amor da nossa vida, e há quem, na casa do Alexandre, né, tem a sorte de juntar os dois, sorte ou... Não interessa, isso não é uma questão de sorte, é um acaso.
E eu digo muitas vezes à mulher da minha vida que tu foste o primeiro grande amor. Mas já tinhas dito. Sim, 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 Já sim. tinhas. E Eu acho digo que mesmo, sem isso. dúvida alguma. E pronto, e ficamos por E aqui. até foste. Não, Ah, não, não? diga-me nada. Não, porque até Foi. foste um patamar de. Um standard? Não é assim que se diz. Não sei. Não sei o que queres. Os outros tinham que ser iguais. Sim, era uma referência? Pronto. Uhum. Não queria dizer isto de outra maneira. Mas sim, eras a referência. Tipo, mas o André fazia aquilo. Tu não estás a fazer. Se calhar. Sim. Nessa altura passámos a coisas engraçadas. Eu lembro, por exemplo, da gente começar a fazer os nossos primeiros milheiros, não é? Junto a poupar. Epá. Juntávamos as manadas e não sei o quê. Juntávamos para as prendas de Natal. Sim. Fazíamos lista de Natal para ir E às tu eras tão compras. crescido, tinhas carta e tudo. Pois. Não te lembras? Era normal que tivesse cá. Não, Como assim? não, Tu eras não mais tinha velho que eu? carta. Eras mais. Não tivemos cá. Não interessa. Isto é um Então bocado. se bateste com o carro, eu estava no carro, não Está a estava. ser um bocado enfadonho. Não te lembras? Oh meu Deus. Ok. Falamos disto depois. Tu dizes aqui numa das perguntas, na adolescência de onde vem mais amor, e tu respondes, é a primeira vez que eu encontro esta resposta. Tu respondes amigos. De que forma é que encontraste este amor? Olha, primeiro as pessoas que te disse agora. Uhum. Ninguém na minha família me conhece como eu sou. Ninguém. Também ninguém tem interesse. Não é que sejam más ou boas pessoas por isso. É só o que é. Tem os problemas delas e vivem com os problemas delas e tudo o resto é demasiado. Uhum. E pensando na história toda que eu tive, pá, não deve ser fácil uma criança cair para aquelas numa vida que não é deles, não é? Ao contrário, na vida que é deles Percebo. e que eles não queiram. Claro. Não é? Portanto, agradeço o esforço. Não acho que fizeram o melhor do mundo. Não. Uhum. Acho que era a criança que não tinha culpa. Não é? Porque é o que se diz, coitadinha da criança não tem culpa. Pá, Sim. é puro e duro, é só isto. Certo. Não é? E a atitude que os outros têm, principalmente na tua infância, vai ficar para sempre. E eu não me lembro de alguma vez chegar a casa e dizer: Olha, aconteceu isto, preciso de ajuda. Habituaste-te a desenrascar-te sozinho. Sim. Ou com alguém dos meus amigos. Tens de te virar. Sempre. É. Achas que isso. Bom, já lá vamos dessa parte. Quero só enquadrar fazer aqui uma passagem rápida pelo que és hoje. Portanto, hoje em dia assistente de loja, não é? A nível de profissão, já falámos disso. Tens 2 filhos maravilhosos, não é? E gostaste de ser mãe? Muito. Sim. Gostas hoje em dia de ser mãe? Ou seja, uma coisa é ter filhos, outra coisa é ser mãe. Gostas de ser mãe? Gosto de ser mãe. Da parte do cansaço, da parte do. Alguém gosta do cansaço. Acho que é o melhor trabalho do mundo. Acho que é uma responsabilidade brutal. Acho que tenho dupla responsabilidade. Não é responsabilidade, tenho duplo trabalho porque estou a fazer coisas que nunca fizeram comigo. Portanto, eu querer que eles venham ao pé de mim e dizer aquilo que eu nunca disse, preciso de ajuda, ou aconteceu isto, vou contar à minha mãe, ou ao meu pai, não interessa. Eu nunca tive e tenho que aprender a fazer ou a ser para eles poderem ser assim para mim. Certo. Certo. Não é fácil. Porque não tens a referência do passado. Nenhuma. Não me lembro mesmo de ter alguém que me dissesse, olha, correu bem a escola. Então, pá. Era uma criança, não é? Certo, certo. E não é fácil quando tu pensas nisto. E acho que foi uma coisa que me levou muito para baixo. Que foi quando eu fui mãe, começar a perceber todas as coisas que eu queria fazer com eles e que nunca fizeram comigo. Então é um misto de eu quero muito que eles sejam felizes neste sentido, neste e neste. E epá, mas eu nunca tive. Certo. Que grande injustiça mesmo. Certo. E tirar essa responsabilidade de cima de mim, tudo. Ok. Trabalho contínuo. E onde é que te agarras para lhes dar as experiências que não tiveste? Onde é que as retiras? Não faço ideia. Não faço Estás ideia. a fazer o melhor que sabes. E o que Vou não ler, consegues. sei lá, leio bué, vou à procura de tudo o que possa. Há uma parte de ti. Há uma parte de ti que lhes passa única e exclusivamente coisas que imaginaste que podiam ter feito contigo. Sim, sem dúvida. Nunca tive. Mas é literal, não. Pegas no que nunca tiveste e que gostavas de ter tido e materializas neles. Sem dúvida alguma. Está a resultar? Espero que sim, não é? Depois falaremos. Agora, eu estou na psicóloga e a psicóloga diz-me muitas vezes, porque falamos disto N vezes, Claro. que eu pergunto, eu separei-me do pai deles há pouco tempo. Ok. E sentires a responsabilidade de separar os pais de uma criança é fácil. Sei perfeitamente. E, pois, exato.
E eu achar que eles podem deixar de gostar de mim de alguma forma porque separei os pais, porque a decisão foi minha, não é? De sair daquela casa, de tirar o conforto deles dos dois pais. E a minha psicóloga, quando eu comecei a falar sobre isto, ela perguntou-me: de todas as coisas que o seu pai e a sua mãe lhe fizeram ou não, qual foi o momento em que a Vera deixou de gostar deles? E tipo, pá, chapada de tromba. Sim. E pá, depois começámos a falar sobre aquilo e eu comecei a perceber que nunca tinha pensado nisso. Que eles erram e nós tentamos fazer melhor. Eles erram e nós tentamos fazer melhor. É pá, eu não quero isso para os meus filhos. Não quero esse tipo de pressão. Certo. Quero que eles sejam livres de gostar de mim ou não. É justo. Não. Não. Isso é muito difícil. Trabalhas todos os dias para que eles gostem? Sim. É, não é? Sim. Ok. Acho que é o melhor trabalho do mundo é esse. Sem dúvida. Sem dúvida. É uma. Eu diria que há quem não encontre sequer a nível profissional certas realizações que vai encontrar em ser pai ou ser mãe. Sem dúvida. Quando eles têm uma atitude que tu trabalhaste meses a fim, pá, pá, é mesmo isto, não é? Tu sabes o que é ser boa pessoa ou não. Claro, Tu sabes que é um bom ser humano. claro. Bem, quando eles saem com uma assim mesmo profundazinha e tu pensas, fui eu que fiz. É meu. Esse trabalho é meu. Sim. As crianças não nascem perfeitinhas e maravilhosas, não é? Portanto, agilizá-las ao mundo é trabalho nosso. Portanto, é esse orgulho que sentes que te move também. Sim, sem dúvida. Tens aqui, e acho que passamos aqui em grande revista, digamos assim, o teu background e o teu eu hoje. E vamos falar aqui, já começamos a falar. Eu passei um bocado mais acelerado na parte do teu background, porque acho que é daí que vêm os principais lows, não é? E pensei que também foi assim uma coisa mais rápida. Porque tu dizes, e é uma coisa que marca muito, e eu vou ler tal e qual como pergunto para as pessoas, para quem está a ver, perceber o impacto que isto tem. Há uma pergunta do questionário que diz: alguém te desiludiu até hoje? Ou que tu respondes: a mãe, o pai e a família no geral. Como é que isto acontece? Ou seja, a família no geral, eu acredito que seja um bolo. Queres esmiuçar, digamos assim, ou dividir a mãe e o pai? Sim, já. Queres começar por qual? Epá, eu acho que a mãe é um bocado mais agreste. Ok. Porque eu acho que nunca. É um bocadinho complicado de gerir. Sabes quando tu fazes. Inventas histórias na tua cabeça para compensar os erros dos outros? Pronto, eu acho que fiz isso muito com o meu pai. Ok. Muito. E tentava dizer que ele era isto ou aquilo. O meu pai era toxicodependente. Portanto, para mim, ele tinha uma desculpa. Certo. Pronto. Então eu fazia muito isso na minha cabeça. Ele não está bem, portanto também mais vale não estar comigo. Até fazia sentido. Certo. A minha mãe, a conversa já veio assim, né? A minha mãe deixou-me quando eu era muito pequenina, tinha pai 1 ano, deixou-me com o meu pai. Ok. O teu pai já era toxicodependente nessa altura? Não tenho a certeza, sei que andavam os dois metidos em cenas. Ok. Não sei. Lá está. Não, Zero. sim. Não faço ideia. Mas sei que ele me deixou ela me deixou com o meu pai e o meu pai morava na casa dos meus avós. E ela foi-se embora, simplesmente. Tinha 1 ano, não faço ideia como é que a coisa aconteceu. Mas sempre passado uns tempos ele foi também. Desapareceu e eu fiquei com os meus avós. Depois. Desculpa interromper-te. Não há. Portanto, és uma criança com 1 ano. Ok. Puxando aqui também não tem coisa. E o teu pai, quando se vai embora, é pouco tempo depois? Tenho a ideia que sim, porque não me lembro também. Ok. Não Ok. tenho Ia-te memórias perguntar com se não eles. havia uma explicação, mas com essa idade não faz sentido. Pá, eu Não há sei. nada que possas dizer a um bebê de 1 ano ou 2 Sim. que justifique ou que ele não tem noção da realidade, não E tem mesmo agora. essa parte cognitiva. Sim. Eu sei que a minha avó uma vez me disse uma coisa e por isso é que a minha relação com a minha avó é muito ambígua e vai ser sempre. Minha avó uma vez, eu fiz um álbum da fotografia do meu filho. Okay. Ele tinha pai aí 1 ano, portanto, naquele espaço de tempo. E quando ela acabou o álbum, ela vira-se e diz: eu também até esta idade também gostava de ti. Ok. Da tua avó. Sim. Não estamos a falar da Ana. Não. Ok. Exato. Ok, vó, obrigada. Yeah, fixe. Pronto. Minha avó sempre teve essas saídas maravilhosas. Mas pronto. Pronto, entretanto fiquei nisso. Achas que a tua avó carrega o peso de ter sido empurrada para lá? Não sei. Nunca consegui perceber que tipo de peso. É um peso.
Uhum. Acho que é mais a memória da ideia que ela tem do meu pai, Certo. de ser o errado da família, de ser a ovelha negra da família, Ok. e eu seguir esses passos, Ok. sejam eles os pais forem na ideia dela. Hum, e sinto que nunca foi, pá, sei lá, fui a ovelha número 2, vá, negra. Certo. Mesmo nunca tendo razão para, Tu eras o elo de ligação. sim, sim, acho que Percebo. ela via sempre o meu pai. Sim, Sempre. quando olhava para ti era o teu pai que via. Sim, sim. Ok. E não é fácil quando tu tentas, e lá está, eles erram, porque a atitude deles não era a correta, mas tu és uma criança, não fazes ideia, Sim. tu estás sempre a compensar, sempre a compensar, sempre a compensar. Até que vais anulando. Claro. Para que é que eu vou falar? Do que estou triste, do que estou feliz, do que. Para quê? Ninguém te vai ligar nenhum. Não encontraste, não encontraste o amor que seria habitual. Sim. E diz muito, os teus avós são os teus pais. Não. Eles não conseguiram criar esse. Gosto muito do meu avô, é muito querido. Mas e o meu avô? Sim, sim, sim. Sim. Não existe essa materialização do amor, não é? Essa passagem. Aquele amor incondicional que se fala Sim, de. Podes contar, mesmo que refilem contigo do que te fizeste, mas a pessoa está lá na mesma. sim. Nunca senti. Existirá talvez aí, num campo completamente não é? De suposição. Mas será que aí existe peso de, o peso do erro do teu pai chocar com o amor por ti? Percebe o que eu estou a dizer? Eles metem as duas coisas no mesmo prato da balança e a coisa não pesa. Percebes? Sim, mas não sei, porque se ele tivesse ficado de alguma forma, mesmo que distante, mas que tivesse ficado de alguma forma, acho que tinha ajudado de algum. Pelo menos a mim tinha-me ajudado. Sim, Agora a eles não te consigo dizer. claro, como é. Não sei. E depois estamos na parte em que tu Ah, ficas com os teus avós, a tua ficamos mãe com os vai, avós. o teu pai vai também, Vai desaparece. também. Ok. Entretanto, ele aparece com uma pessoa. Ok. Eu já tinha 4 ou 5 por aí. Foi aí que eu fui morar para Mos, porque ela era de Mos. Ok. Ele saiu da droga, limpou-se completamente por causa dela. Ele achava que ela era a melhor do mundo e ela era a madrasta má dos filmes. Certo. A madrasta que batia, a madrasta que gritava. E ele não sabia, porque ele fartava-se de trabalhar e nunca lá estava. Ok. Lembro-me tão bem uma vez. E depois eram coisas. E acho que isto molda muito depois uma pessoa em todas as dores. As dores transformam-se muito com as dores iniciais da vida. Eu lembro-me que não comi a comida que ela mandou até ao fim. Ok. Aí, pá, foi horrível. Foi um encher de porrada, como eu nunca pensei sequer que pudesse existir a uma criança, muito menos pela razão que foi. Ok. Quando o meu pai chega a casa, eu tenho a cara toda arrebentada. E ela diz que eu caí no passeio. Ok. E aqui se nota quando uma criança está completamente sozinha. Porque eu não tive Sim. coragem de me levantar e dizer não, não foi isso que aconteceu. É muito triste uma criança estar neste ponto de abandono, mesmo com pessoas, não Sim. é? E eu nunca. Custa-me. E pensar em miúdos que passam por isto mata-me. Porque uma criança sem um bocadinho de suporte, que possa ser sincera e dizer alguém me está a fazer mal, ninguém merece. Yeah. Ninguém merece. Não tinhas nenhum backup. Nenhum. Nenhum. Zero. Eras tu e tu. Há muita gente na minha família que não sabe que ela me batia sequer. Exato. E depois? Depois ela morreu. Ok. Karma is a bitch. Yeah. Teve um cancro qualquer, não faço ideia, não me lembro. E ele voltou para a droga. Adeus, Ok. pai. Bye bye, goodbye. E foi uma cena tipo sem aviso nenhum. Para mim. Ele não falou comigo. Falou com os pais da minha madrasta e disse: Olha, eu queria só que ela ficasse aqui até ao fim da primária, porque ela é feliz aqui. Fuck you. E fiquei com os pais dela que eram completamente loucos, portanto, não melhorou. Ok. Epá, a senhora era deslocada e ele era demasiado rígido. E Nunca me bateu. mais uma vez, foste empurrada. Sempre, sim. Porque depois nas férias, fim de semana, ia sempre a casa de alguém. Portanto, até há aqui um cuidado do teu pai, enquanto te deixou lá em casa dos avós e ir-te buscar, não é? Uhum. Portanto, existe aqui algo, Uhum. algo, mas depois não conseguiu acompanhar e dar continuidade. Uhum. E existiu preocupação, mas não com as pessoas certas. Exato. Se calhar também não sabia, não fazia Claro, ideia. exato. E depois, acabas
E depois fui para. Primária? Sim. E voltas para os teus avós? E, definitivamente. O meu Certo. avô legalizou a ser meu tutor. Certo. Tinha um papel assinado e tudo. Ok. Pronto. Quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Foi o que foi. Já és mais tu hoje em dia, né? Aí já começas a construir aquilo que és hoje. Pelo menos eu lembro-me de ti já que tem uma construção diferente. Eu acho que houve ali um grande break na minha vida. Porque eu lembro que nessa altura até era uma pessoa minimamente confiante. Não sei se consegui, se não dava a devida importância aos erros dos outros, não aos meus. Uhum. Ou então pensava, não, pô, se eu passei isto, é na boa, agora é tudo para a frente. Só que depois há uma altura em que tu pensas, epá, isto magoa. Certo. Achavas que já não magoava, mas afinal magoou um bocado. Sim, na escola foi as coisas das escolas normais, nada de muito importante. O meu pai ligava de vez em quando e aí eu dava-lhe aquele méritozinho e tal. Depois eu acho que a cena mais grave e que me faz com que a desilusão da mãe seja mesmo agreste é o meu pai uma vez liga-me, tipo, do nada a dizer: é verdade, olha, a tua mãe disse uma vez que tens um irmão. Sure. Olá, pai, obrigada. Yeah. Olá. Yeah. E eu fiz uma coisa que não se faz, mas pedi a um amigo para ir às finanças para me dar a morada da minha mãe, que isto não se faz, não se pode, é ilegal, pessoas é ilegal, mas pronto, acho que merecia, não é? E lá fui eu com 19 anos para o bairro da Via Longa, sabes onde é que é? Pronto. Achar que tinha todo o direito de conhecer o meu irmão, a minha irmã, o que quer que seja. Nunca tiveste nenhum contacto com a tua mãe até aí? E nunca saí do mesmo sítio, isso é importante de referir. Portanto, se ela estivesse minimamente preocupada, pelo menos uma carta podia mandar, mesmo que eu não estivesse lá naquela altura, mas eu iam me dizer: olha, a tua mãe mandou-te uma carta. Pois já partiu. Pronto. Então, eu fui para baixo da Via Longa e fui bater à porta da senhora. Sabes aquelas histórias de SIC bem dramáticas? Então, eu bati à porta e ouvi a pergunta do quem é, disse: sou eu. E funcionou, abriram a porta. E estava uma criatura pequenina que olhar para mim. Bem da tempo. Disse: mas porquê que ela está a olhar para mim? O que é que está a passar? Eu disse: a tua mãe está. Ela disse: está. E ela apareceu, olha para mim e disse: ai, tua cara não é estranha. Sabes? Eu disse: pois, olha, sou a Vera. E aquilo ficou ali um bocado de coisa e tal. Ela ficou feliz por me ver e tipo, porra, grande descaramento. Pronto, 19 anos, vou voltar a frisar. Não é fácil de gerir, mas eu pensei, isto vai ser levado com leveza porque eu não vim aqui ver esta criatura, vim ver as outras. Depois descobri que a criatura mais pequenina era a minha irmã mais nova. E porquê é que ela ficou a olhar para mim com uma cara completamente em choque? Porque a minha irmã do meio é a minha tromba chapada. Somos mesmo muito parecidas. Ok. Pronto. Entretanto, esperei que a minha irmã do meio chegasse. Ela também ficou a olhar para mim completamente pasmada porque somos mesmo muito parecidas. Abracinho e tal, e até se construiu ali qualquer coisa. E até foi engraçadinho. A minha mãe ainda tentou falar comigo, mas depois disse-me qualquer coisa como: ai, eu achava que tinha deixado com o teu pai, que estavas bem. Certo. E eu agora, enquanto mãe, principalmente, já achava que era estúpido. Mas agora, enquanto mãe, Não faz sentido nenhum. não faz sentido. Não faz sentido Não nenhum. faz sentido. Hum, pá, depois, olha, foi o que foi. Elas viam uma mãe que eu nunca tive. E eu acho que isso também é uma grande ofensa, né? Porque se ela tivesse uma vida de merda, tipo, tu vai da mal, pronto, era a desculpa que eu dava ao meu pai. Né? Não estás bem, estás ok. Ela vai e faz duas filhas, estás a ver? Não é que ela tenha nenhum palacete, que ela morava num bairro social, mas elas tiveram um amor que eu nunca tive. Certo. Eu cheguei e elas disseram: não, este também não é o que tu estás a falar. Elas Ok. fizeram perguntas e eu respondi e elas não aceitaram. Certo. Portanto, a nossa relação quebrou ali. Uhum. Até que elas cresceram, foram mães e voltaram e disseram: olha, Vera, se calhar merece um pedir desculpas. Ok. Somos mais crescidas. Elas Estamos a pediram perceber. desculpa. E lá está, não temos uma relação contínua, nem diária, nem nada. Mas elas são as tias dos meus filhos. E eu sou a tia dos filhos delas. Claro. E isso mexe muito comigo. Porque eu nunca tive, não é? Certo. Não sinto essa ligação com ninguém. Certo. E aquilo é meu. É BDC. Isso é BDC. Ok. Mas não falo com a minha mãe. Sim. Perdeu-se. Perdeu-se. Não se perdeu. Nunca existiu. Sim, depois ainda foi capaz de me dizer, uma discussão que nós tivemos depois pelo Facebook, Uhum. que eu era a menina mimada dos meus avós. Ela não tinha. Ela não tinha noção nenhuma do que. Não tens, não falas. Não, é? Não tens noção, não me mandes bitites. Cala-te só. Certo. Faz perguntas. Se não tiveste, não te ponhas a supor, não é?
Não entro no campo da suposição. Fizeste merda. Até porque já não, não soava a suposição, certamente Não soava a foi, desculpa. não foi assim. Soava a desculpa. Sem dúvida. E daí o teu pai, depois de sair. O meu pai também foi sempre um mar de altos e baixos, porque ele tentou muitas vezes. Uhum. Eu era miúda também, tinha pai, sei lá, 16 anos. Lembro-me que fui a uma casa de. Já não sei como é que ele se chama. Mas pronto, eu estava lá mais. Reabilitação. Obrigada. De Eu lembro. reabilitação. Foi, lembro-se. E eu lembro-me que aquele fim de semana que eu lá tive foi assim muito. Tipo sonho. Fiz filmes com o meu pai, fiz desenhos com o meu pai, fiz com o meu pai, sabes? E ele era um homem bem inteligente e falava bem, e tínhamos. E era bem carinhoso. Só não dava, não é? Mas ele, sei lá, ligava-me de vez em quando, time to time, e dava-nos horas ao telefone. Só que depois também me ligava a pedir dinheiro, também me ligava a dizer que estava debaixo de um barco, também me ligava a dizer que me vinha buscar. Sim. Era muita coisa, era muita informação. Achas que era nessas alturas havia momentos que era o teu pai, havia momentos que não era? Havia ali momentos que estaria Era ele na sobre mesma. efeitos? Porque ele queria, sim, sem dúvida, mas ele queria me ter com ele. Eu sei que sim. Uhum. Mas aquilo é mais forte. Nunca conseguiu. Não. Ele, uma vez que, depois desse fim de semana, eu falei com o psicólogo dele e ele perguntou-me se os meus avós aceitariam lá em casa. Uhum. E eu pedi. E eles aceitaram. Porque eu lembro-me de andar de autocarro com o teu pai, ele estava ali na tabaqueira. Foi esse fim de semana. Ok. Foi o primeiro dia que correu. E foi nesse dia que a Liliana me defendeu com unhas e dentes como que eu nunca tinha visto Uhum. ninguém fazer. Foi. Nós estávamos no café, lembro-me super bem. E ele perguntou o que é que eu ia ver. Eu vi um compal, lembro-me super bem como se fosse agora. E não me lembro de nada, nunca tenho memórias de nada. E disse lembro-me super bem. Ele perguntou: então o que é que achas que o pai deve ver? Eu disse: bebe um compal que só te faz ver bem. Uhum. Pronto, daí 5 minutos ele desaparece com um idiota qualquer da tabaqueira. Ok. E quando volta está completamente transformado. Ok. A Helena passou-se. Eu não sei como é que ela não lhe bateu, porque esteve mesmo muito perto. Ela estava aos berros com ele no meio do largo, a dizer que era uma falta de respeito para a filha que tinha, para o esforço que ela tinha feito. Não deu em nada. Claro. Mas foi bonito de se ver. Sim, sim. Deu na relação que tu tens construído com a Liliana. Sim, isso Sem dúvida alguma. sem dúvida. Na relação com o teu pai é só mais um pontapé. Yeah. Mais um. É mais um. Sim. Sempre foi muito assim, muito dentro destes termos maus. Ok. E daí para a frente? Então, pois, acho que eu daí já nem me lembro de grande coisa ter acontecido. Lembro-me dele uma vez me ligar e eu estar super contente a contar-lhe coisas da escola que não contava a ninguém. Uhum. Pronto, e depois a notícia. Continuaste a procurar, mesmo ele não estando, continuavas a procurar quando ele ligava bem, digamos assim, a esse pai. Sim. Continuaste a procurar contar-lhe as coisas, mantê-lo certo. E é aí que eu te digo que nós inventamos histórias entre nós. Uhum. Porque eu inventava que ele era um pai presente. Porque quando ele estava a telefone até era. Sim. E até se lembrava das coisas que eu dizia. Acho que aí nem podemos falar em história inventada, porque é a tua percepção da realidade. Ou seja, a tua realidade era sem ele e aquilo era Sim, sem dúvida. presença. Sim, sim, sim. Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Portanto, não parece que até fosse bem inventado, mas sim era o que tinhas. Era o que melhor conseguiste ter e isso faz com que soa presente. Portanto, Sim, mas nunca foi o suficiente. E nós não podemos fingir para nós que é. certo. Porque começamos a aceitar coisas que não, Sim, que sim, não sim. devemos Não por causa disso. Claro, sem dúvida alguma. Porque, e lá está outra conversa que eu tenho muito com a psicóloga, nós não deixamos de gostar dos nossos pais. Isso é bué de esquisito. Uhum. Não é? Por muita merda que eles façam e esfociam e a culpa é toda tua e tudo e mais alguma coisa, mas a gente até gosta deles. É bué da estranha, é uma sensação muito esquisita. E saber libertar-te daí, é muito duro. Uhum. E enquanto não saís desse buraco, da culpa não é tua. Ele não se foi embora por tua causa. Ela não se foi embora por tua causa. Os teus avós não são assim por tua causa. A tua família não é assim por tua causa. É difícil. Sentes que és o elemento condicionador de toda a gente? Sempre senti. Porque eu sou o que está no meio. Não é? Todos os fatores que eu tenho na minha vida, a família da minha madrasta, não é? A casa para onde eu ia dos meus padrinhos, a casa para onde eu ia da minha madrinha,
Todas essas pessoas estão ligadas por quem? É só para mim. E nenhuma delas, eu não gosto de dizer isto, mas nenhuma delas satisfaz os dois, não é? Certo. Não há ninguém. E tu pensas, sou eu que estou estragada, não é? Como é que no meio de tanta gente, e a minha família não é pequena, não é? Como é que no meio de tanta gente ninguém te dá a mão? Ninguém te pergunta se estás bem? Pá, alguma coisa se passa, então é com quem? Só pode ser comigo, não é? Quando tu vês que está toda a gente no mesmo nível e tu estás numa coisa diferente, és tu. Não são os outros que estão errados. Principalmente sendo criança. Não Sim, tendo mas apoio. não se pode colocar, nunca te deves colocar como elemento destabilizador do resto, sendo que sempre foste empurrado. Agora, agora que tenho 2 dedos de testa para pensar no assunto e para tirar a responsabilidade de cima de mim. Mas sempre achei que hum, os meus tios são pessoas muito fechadas. Uhum. Agora, eu sei que são personalidades, não é? Não vieram de uma família também comunicadora. Ok. Tudo justo, tudo ok. Mas também não posso deixar de dizer que eles falharam. Porque falharam, efetivamente. Porque eu não deixava de ser uma criança. E eles estavam lá, eles viveram comigo. Não eram tios de fora, eles estavam a viver comigo. E isso é difícil. Porque tu achas que estás a falar demais, eles estão fartos de ti. Achas que falas de menos e não és interessante. Qualquer coisa assim do género. Não tens boas notas, eles deixam de falar contigo. Tens boas notas, é o que tens que fazer. É vá. É E, tudo tu, sabes? e nunca conseguiste dizer isso a ninguém. Não. Vá psicóloga. Cresceste, sim, cresceste com isso. Sim, sim. Agora que atravessas a depressão, eh, olhas para trás e quando é que começou? Eu acho que foi quando os miúdos nasceram. Porque começou a vir a luz de eu não tive isto, eu não tive isto e eu não tive isto. Como é que alguém não foi capaz de dar isto a uma criança? Sabes? Se tu vives no escuro, aprendes a ver no escuro. Sim, E quando te levas com a luz, olhas para o lado e dizes: espera aí, que aquilo é uma escuridão brutal. sim. E acho que o trabalho que eu estou a fazer de não fazer igual. Uhum. Eu, eu acho que é o maior orgulho que eu tenho em mim. Sim, Todas as porcarias toda a que eu gente faço, deve eu ter. deixo fazer. Acho que é um. Conseguires ver que realmente eles merecem mais do que o que tu tiveste. Fazer diferente do que fizeram contigo. É uma característica que nem toda a gente tem nem alcança. É. E às vezes até a nível de sociedade é colocada essa justificação para as pessoas que é ah, mas ele aprendeu assim e ele faz igual. Mas na realidade, para pessoas como tu e outras, eu também senti um bocado isso, é só um exemplo de como não fazer. Se eu conseguir olhar para as coisas e analisá-las com sentido crítico e distanciar-me das Uhum. coisas e dos sentimentos, eu digo, peraí, não é aquilo que eu quero. Eu não quero fazer assim. Eu vou ser melhor do que aquilo. E isso é de louvar. Eu tenho que dar os parabéns por isso. Porque acho que estás a fazer um caminho incrível. Sem dúvida alguma. Eh, Quando é que depois de perceberes, ou quando é que percebes que precisas de ajuda? Quando um dia eu digo, és tu ou eu. Quando um dia eu penso, se não tivesse filhos, matava-me. Quando um dia tu sabes que não estás cá a fazer nada, mas depois tens os teus filhos. E neste sentido, principalmente neste sentido, eu acho que se fosse como eles, como os meus pais, já não estava cá. Certo? Força de vontade zero. Certo? E mesmo assim, até pedir ajuda demorou um bocadinho. Porque os teus sentimentos são sempre desvalorizados. São coisas do passado. Estás assim porquê? Mas isso já foi. Estás a pensar nisso agora? A tua vida agora é tão boa. É o show, está tudo bem, não é? Está tudo bem, porque é que estás assim? E acho que as pessoas têm. Eu erro muito nisso, porque não sei ser de outra maneira. Porque foi assim desde sempre, não Uhum. é? Que é fingir que está tudo bem e estou-me sempre a rir e é tudo uma piada. E lembro-me da primeira vez que fui à psicóloga e me dizer: Mas tu estás tão feliz, vais à psicóloga fazer o quê? Eu disse, esta felicidade, isto é tudo fingido. Uma capa. Isto é uma canseira estar feliz o dia todo, não é? E tenho várias conversas, porque as pessoas continuam a dizer a mesma coisa cada vez que eu tive que falar à psicóloga. Tu vais à psicóloga, mas tu és tão leve, não é? Porquê é que vais à psicóloga? O Rui, desculpa o microfone, o Rui perguntou-me uma vez ah, qualquer coisa da psicóloga
E ele disse-me isso de ser feliz, ou de eu parecer feliz. Uhum. E eu dei-lhe a explicação que me parece mais sensata, que é o nosso estado normal, quando pessoas, não é? Sem este tipo de problemas psicológicos, pode não ser feliz, mas é um estado normal, não é? Não tens a cabeça a debater contigo próprio, não tens pensamentos estúpidos a toda a hora e a todo instante. Ou inúteis só. Eu não. Eu estou sempre triste. Sempre triste. E, tu, e sendo uma pessoa racional como eu sou, tudo, não é? Meto tudo no racional, tu sabes que não tens motivos para estar triste, ainda mais triste ficas. E andas ali naquela. Isso é mesmo uma merda. É mesmo. Tu estás mal e tens uma mão. A tua própria mão já tem empurrar para baixo. Sempre, sempre, sempre. É. E o cansaço, eu acho que traz isto muita depressão também, que é quem sabe, não é? Que não tem esse motivo, não é? Apesar das coisas estarem todas cá e querer resolver, e até digo muitas vezes à minha psicóloga, então, mas eu já sei, eu quero resolver isto, como é que eu faço? Eu quero sair daqui. Se eu não soubesse, sabe? Mas eu sei. É este cansaço que traz. Tu queres estar bem e não queres estar sempre triste ao pé das pessoas, porque porra já cansa, não é? Uhum. E sinceramente também nunca me deram abertura para, portanto não faço ideia que tipo de abertura é essa, Certo? não é? E o que eu disse ao Rui foi: enquanto vocês estão todos normais, ou até felizes, como estado normal, o meu estado normal é sempre triste. E como finjo estar contente, além de estar sempre triste, estou sempre exausta. Claro. Porque estás sempre a lutar contra ti próprio. Sempre. Estou sempre a fingir alguma coisa. E não é por mal, não é que esteja a mentir às pessoas. Pá, Sim. Tu aprendeste a viver assim. sim. Escutaste e aprendeste a viver assim. Nem estou habituada a que me perguntem o que é que se passa. Yeah. Uma pessoa não conta essas coisas. Como assim? Está tudo bem? Que Yeah. conversa é essa? Yeah. Isso também existe muito na sociedade hoje em dia, que é o estás bem. As pessoas perguntam se está. Então, está tudo. Yeah. Mas é à espera que respondam que sim, não é? Sim, sim, tu também. É raro, Yeah. é raro existir um estás bem? Porque um está tudo. Então, está tudo. E um estás bem. É diferente. E infelizmente a sociedade também não nos ajuda nesse aspecto. E acho que cresces a perceber a diferença desses. Está tudo bem. Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Um, a morte do teu pai impacta mais ainda ou traz-te alguma tranquilidade? Um bocadinho dos dois. Eu acho que o impacto até foi uma coisa que eu precisava. Isto é um bocado estranho de se dizer, mas eu nunca tive muita atenção, né? Uhum. E a morte do meu pai implicou que as pessoas conversassem comigo sobre alguma coisa. Portanto, nesse sentido, fez-me algum bem. Porque Ok. houve algumas coisas que se desenrolaram com a morte do meu pai. Ele morre e as pessoas perguntam-te se estás bem, Uhum. efetivamente preocupadas porque ele faleceu. Mas mesmo nessa Embora altura, isso mostre que as pessoas não deviam. mas mesmo nessa altura, não pude sofrer em condições porque os meus avós perderam um filho. E isso não é o ciclo natural da vida. Então, até aí, não fui eu que fui posta em primeiro lugar. Ninguém me perguntou. Não foi ninguém me perguntou, mas precisas de alguma coisa? Não teve presente. Não. A minha avó ficou num ciclo muito complicado porque o meu pai tinha ligado dias antes a pedir dinheiro e ela não tinha dado. E ela acha que ele morreu por causa dela. Okay. Portanto, ela mete-se nesse buraco. E eu fiquei ali. Pronto. Não o vi, não é? Não fa... Ainda hoje digo, não faço ideia se ele estava no caixão ou não. Uhum. Até pode não ser, meu pai escondido tipo Michael Jackson. Sim. Mas o que é que surgiu daí? Surgiu o meu tio mais velho dizer-me que tinha prometido ao meu pai que tomava conta de mim, coisa que eu nunca tinha ouvido em lado nenhum. Não é? Portanto, até soube bem, mas depois ele trabalhava em França também não é fácil. Claro. Mas também não veio muito melhor daí. Sim, impactou no sentido de saber que era menos um problema. Certo. Percebo. Sim. Aí sim, aí sim. Acabaram as desilusões daquela parte. Sim. Ponto final. E nos momentos low que escreveste, e vou ler exatamente como tu escreveste, um dos piores momentos da tua vida é perceber que me perdi de mim para ir ao encontro de outras pessoas em relações. Queres explicar-nos esta ideia? Isto foi aquilo que estávamos a falar há bocadinho das nossas dores passadas fazerem o nosso presente.
Enquanto criança, fui-me apagando para não estorvar, para não ser a mais, para me darem um bocadinho de paz. E depois achei eu que nas minhas relações que era toda eu muito confiançuda, sabes? Eu sabia o que é que estava a fazer, o que é que estava a dizer, o que é que queria. Até que comecei a namorar com o pai dos meus filhos e a nossa relação foi maravilhosa, não vou negar. Pai, durante 5 anos, já estivemos juntos 10. Depois o pai dele morre e aquilo não fica bem. Ok. Ele não fica bem. Só que o problema de não ficar bem não é o não ficar bem, é o não admitir que não está bem. Certo. E eu fui tentando dar espaço para que ele ficasse bem. Só que o dar espaço a ele foi apagar-me a mim. Uhum. E não foi ele que pediu nunca. E acho que nunca ninguém pediu. Nunca ninguém me disse que eu tinha que ser assim, ou dizer assim, ou fazer assim. Mas é aquilo, os outros erram e tu queres melhorar. Sabes? Eles falham e tu amas mais para ver se compensa. Até porque tu cresceste assim. Tu cresceste a adaptar-te aos outros. Sabes, houve um dia que eu percebi, e foi horrível, porque eu chorei, pá, horas a fio. Nós estávamos a fazer qualquer coisa no quintal e ele tinha a mangueira posta de uma certa maneira. E eu fui lavar as mãos e a minha cena foi meter a mangueira exatamente da mesma maneira como estava. Exatamente da mesma maneira. Bem, eu quando percebi o que é que eu estava a fazer, olha a realização que não é na tua cabeça. Percebes que Sim. estás a fazer aquilo para ninguém ralhar contigo, para ninguém te chatear, para ninguém dizer que estás ali a mais porque estás a mexer numa coisa que não é tua. Olha o peso que está em cima de ti. Yeah. E eu tinha, pá, sei lá, já 30 e poucos anos, tenho 35, isto não foi assim há tanto tempo. Aos 30 e poucos, eras a Vera com 10. É Com 12. assustador. É assustador. E foi aí que eu comecei a perceber que não estava bem. E depois é muito chato, muito triste, muito frustrante quando tu começas a partilhar isso. E o que ouves do outro lado é anulação. Certo. São coisas do passado. Agora Certo. isso não é assim. Tu não estás numa casa assim. Estou ou não estou? Exato. E começas a ver muitas coisas. E lá está, as pessoas não fazem por mal. E de repente estavas sozinho outra vez. Sem dúvida. Uhum. E fechei-me outra vez. Certo. Percebo Deixei de perfeitamente. falar, deixei de conversar, deixei de estar triste. Uhum. Essa também é outra. Quando tu choras ou alguma coisa do género e alguém diz, mas estás a chorar porquê? Certo. Deixa-me só chorar. É uma cena É. que eu faço bem com os meus filhos. Quer chorar, chora. Sim, sim. O que é que tem? É. Vou Choro. dizer, não sou... Estaremos cá para dar conforto. Pá, mesmo... E depois é uma coisa... Eu acho que o ego mexe muito nestas coisas com os miúdos. Dos pais e dos filhos. Sim. A criança está a fazer uma birra. Não é? E tu estás a dizer qualquer coisa tipo... Estás a fazer birra porquê? Isso não faz sentido nenhum. Para ela faz. Senão ela não estava a fazer birra. Porque a realidade dela é completamente diferente da nossa. Vamos lá, não é? Não é a realidade, é a capacidade de assimilação da realidade. Sim. A realidade é a mesma, mas, quer dizer, basta ser nós virmos daqui e a criança vir daqui. Claro. Mas, portanto, são mundos diferentes. Sem dúvida alguma. Deixa estar. Claro. Um dia eles vão aprender a falar sobre isso. E mais importante, vão ter a liberdade de falar isso contigo. Sim, sem dúvida. Não feches. Sem dúvida. Não digas, não chores. Ou quando ele cai e magoa-se, ele vem querer o mimo e tu não dás. Ai pá, então. Quando ele tiver 16 anos, está-se a borrifar para mim. Tenho muito tempo agora para lhe dar colo e mimo e essas Sim, coisas todas. sem dúvida. E faz das crianças mais seguras. Sem Porque dúvida. têm um porto de abrigo. Até porque se tu conseguires, em vez de dizer não chores, conseguires perceber exatamente o que aconteceu e explicar o que aconteceu, o que estás a sentir é tristeza, é dor, é... A pessoa consegue segmentar-se, a criança consegue segmentar-se mais tarde ou mais cedo e perceber exatamente aquilo que está a sentir e trabalhar sobre isso. Acontece muito agora. Já está muito melhor. Felizmente, não é? Mas fui eu que saí de casa. Geralmente não é a mãe que sai de casa, não é? Uhum. Geralmente é o pai. Então acho que essa experiência é um bocadinho mais complicada e foi muito difícil para mim. Porque eles não quererem ficar comigo é uma facada no coração. Uhum. Mas depois tu tens que aprender que não querem ficar contigo. Eles não querem deixar o espaço e a realidade deles. Aconteceu há pouco tempo. O Pedro pediu-me qualquer coisa e eu disse-lhe que não. E surgiu a birra. E eu quero ir para a casa do pai. Uhum. E começou a chorar muito. Uhum. E que não queria estar ali. Uhum. E depois disse que tinha saudades do pai. E tu tens que gerir. Pá, e a minha gestão foi: isto não é sobre mim. Dei-lhe colo. Ele chorou o que tinha a chorar. Quando acaba de chorar diz-me: mãe, eu não estou triste por estar aqui. Eu gosto muito de estar aqui. Mas tenho saudades do pai à mesma. Olha a realização de uma criança de 6 anos saber a diferença. Excelente trabalho. Obrigada. Excelente trabalho. Mas isto é bem importante. Porque quando eles forem grandes, quando eles forem adultos, isto vai fazer uma diferença brutal. Eles saberem exatamente aquilo que sentem, como é que hão de ultrapassar certas coisas e vai fazer com que sejam pessoas mais seguras. Claro. Sem dúvida alguma. Claro. Super importante. Acho que
Agora estás a fazer tratamento, não é? Conseguiste, vou-te fazer uma pergunta que veio do outro podcast, que é: encontraste a pessoa certa à primeira vez? Sim? Surpreendentemente, Ok. sim. Eu não estava nada à espera, mas eu fui muito com o intuito de eu venho aqui para resolver esta merda. Eu não venho aqui para criar chouriços, não tenho merdas que não vou contar. As merdas que eu fiz também vou contar, porque eu não estou aqui. Eu preciso de sair daqui. Uhum. E eu, quando cheguei, depositei tudo. Uhum. Eu acho que nunca vi ninguém escrever tanto. Ok. E quando a sessão acabou, eu disse: eu não vou estar aqui com meias falinhas, eu não vou estar aqui a não dizer coisas que podem ser importantes. Portanto, todos os marcos que eu acho que são importantes na minha vida, de alguma forma, vão sair. E ela riu-se e disse: eu nunca tive um paciente assim. Eu, ótimo, pronto, vamos a isto. Bora. Pronto, na segunda ação tive para aí 45 minutos a chorar. A ação é 50. Ok, tá bom. Sure. Pronto. Mas ela fez uma coisa que eu não estava à espera. Eu não confiava nela inicialmente. Estás a pagar um profissional de saúde. Claro que não. Ponto. Não é? Ela não era minha amiga. E não é. Mas agora confio nela. E lembro-me, pai, na quarta ou na quinta ação, ela me perguntou se eu confiava nela e eu disse não. Não confio. E fica já a saber que eu, quando cheguei aqui, eu prometi a mim mesma que não ia mentir sobre nada. E não é fácil, não é? Uhum. Mas eu estou a gastar dinheiro. Certo. E a minha sanidade mental depende disto. Eu não estou mesmo a encher chouriços. Portanto, não confio em si. Claro que não vai ser ela que eu pego quando estou mal. Claro. Já estou muito melhor. Já Ok. confio mais nas coisas que ela me diz quando ela diz que eu sou isto ou que sou aquilo. Uhum. Já penso, bem, se calhar, se calhar até Ok. aceito. Ok. Já mando mensagem quando é assim uma coisa muito agreste e o Sim. teu cérebro está ali no spinning. Sim. Yeah, já mando mensagem nesse sentido. E a resposta dela, eu acho que é engraçado, que é quase sempre a mesma, que é a Vera expõe tão bem o que está a sentir e o que está a pensar que eu às vezes não consigo decifrar como é que está em círculos. Penso, pois, obrigada, eu queria resolver isto. E ela fica na mesma. Certo. Falares, exteriorizares por mensagem ou em voz com ela, achas que te ajuda? Muitas vezes nem é por ela, é só por falo por experiência própria. Quando as coisas te saem de cá de dentro para o exterior, soam às vezes de outra maneira e de uma forma mais perceptível de ver o caminho. Sem dúvida, mas eu faço isso com a Vanessa. Okay. Qualquer coisa é a Vanessa. Okay. Mas com a psicóloga, porque eu sou como sou, tenho que exteriorizar em condições, porque a psicóloga não tem o contexto todo, porque a psicóloga não me conhece como a Vanessa. Certo. Né? Se eu passar por alguém e vir alguma coisa e ligar à Vanessa a dizer epá, aconteceu isto, visto e não sei o quê, ela vai saber exatamente o que é que eu estou a pensar. Ela conhece-me super bem. Minha psicóloga não me conhece de lado nenhum. Claro, como é óbvio. Tudo o que eu digo tem que ter um contexto. Isso é bem exaustivo. E até falei com ela uma vez sobre isso. Isso é muito exaustivo, mas é o que faz a psicologia funcionar ali. Uhum. Porque tu estás a contextualizar a tua própria vida que nunca fizeste. Exato. Porque nunca tiveste que fazer isso com ninguém. É quase em terceira pessoa, não é? Tu sais e aconteceu assim, quase como se estivesse a ver o boneco Vera a passear. Sim. E isso às vezes dói bem. Certo. E principalmente nestas coisas das crianças, eu ver-me em pequenina sem ninguém. Uhum. Ui, essas sessões são muito pesadas. Quando tens os teus filhos e vais para o psicólogo, tu começas a ver a Vera pequenina, em terceira pessoa. Sim. E dizes, porra. Isso começou com os meus filhos, antes da psicóloga. Foi aí que eu comecei a perceber um monte de coisas. E o Pedro também ajuda muito nisso, porque o Pedro é um pai, como é o contrário de mim. Eu sou muito mangalinha. Uhum. Mas porque sempre me disseram, não faças isso, não mexas nisso, não toques nisso, não respires. Está cegada, não mexes. Certo. E não era isso que eu queria para os meus filhos. Mas isso é uma coisa intrínseca. Uhum. Portanto, é difícil às vezes mudar. Claro. E ele às vezes chorava muito à terra, simplesmente por perguntar mas porquê? Uhum. E eu ficava, porquê? Okay. Sim, certo. Sabes? Certo. E às vezes conseguia sair dali. Mas outras alturas é que não é? Eu já não sei o que é que ia dizer com isto. Há quanto tempo fazes terapia? 1 ano e qualquer coisa. Ok. Comecei em janeiro do ano passado. Isto está a ser altamente proveitoso. Olha, conhecemos os teus lows. Vamos entrar aqui numa parte em que gostamos de chamar um amanhã melhor. E que tem algumas questões para ti. Para tu desenvolveres. Vamos lá. Esta primeira até tu já respondeste na realidade, mas vamos ouvir outra vez. Que é, houve momentos em que achaste que não ias conseguir continuar? Muitos. Como é que os ultrapassaste? Crianças, filhos. Os olhos deles, os risos deles, os abraços deles. Porque estas questões surgiram
Depois eles nasceram. Sempre depois deles nascerem. Até lá estavas habituado a ver no escuro. Achas que a infância, de alguma maneira, moldou a tua perspectiva da vida? Toda. E quem diz que não, pá, por favor, façam só um bocadinho de introspeção, só um bocadinho. Yeah. Só um bocadinho. E falando nos teus outros podcasts, nota-se tão bem a diferença como a Marisa fala da família e o Alexandre. Uhum. E a diferença como eles lidaram com as coisas. Uhum. Não é? Sem dúvida. Se calhar, não criticando a família do Alexandre, mas Não, se o não. Alexandre tivesse uma família da Marisa, não tinha passado pelo que está a Sim. passar. Nós deixámos isso bem claro, que não está errado. Eles diferente. eram pessoas trabalhadoras, pessoas que trabalham muito ainda hoje em dia, só que simplesmente não conseguiram ver que estavam a fazer falta daquela forma afetiva. Yeah. Sem dúvida alguma. Estes ciclos pelos quais passaste, porque a vida é feita de ciclos, não é? A própria vida é um ciclo, também já falei disto, começa e acaba, e dentro da vida há ciclos que se iniciam e fim. Estes ciclos estão encerrados. Não. Nenhum. Acho que não tem nenhum ponto final. E depois é uma coisa muito frustrante, não é? Porque sabes que as pessoas que mais fizeram mal, que é verdade, eu não consegui conversar com o meu pai sobre isto. Não é? Certo. Não vale a pena culpar a minha mãe sobre isto, mas tenho muita vontade, não é? Muitas coisas que a minha avó me disse me fez sentido. Ela agora tem demência, vou falar de quê? Nada. Está tudo aqui. Tipo... E depois está meio, porque sei que a culpa não é minha, mas a culpa até é deles, mas não vale a pena. É muito frustrante, é muito angustiante. E há dias muito pesados por causa disso. Não consegues. Há sempre coisas que não te permitem encerrar o ciclo totalmente. Sim. Nomeadamente os teus pais, a tua família. Sim. E a questão da. Tenho aqui este ciclo também, que é um ciclo. A questão da separação. Esse está resolvido. Ou seja, pelo menos comparado com os outros. Não é? Eu vi-te agora falar do Pedro, enquanto pai, principalmente. E noutras situações. Esse sim, conseguiste encerrar esse ciclo. Ou seja, o ciclo em que viviam juntos, e abriu-se aí um novo ciclo de pais separados, já não são pessoas que não estão juntas, mas que têm filhos em comum. Sim. Percebe o que eu estou a dizer? Mais ou menos, eu acho. Porque eu acho que o Pedro foi... Como é que eu dei de explicar? Eu acho que o Pedro teve uma mudança muito repentina na vida dele. E não admitiu essa mudança. Isso a mim deixa-me triste. Porque eu estive na vida do Pedro e ele na minha 10 anos. É muito tempo. E a nossa ideia de vida era a vida para os filhos, era o tempo com a família. E ele às vezes faz-me sentir mal por causa disso, porque fui eu que abandonei o barco. Certo. Não é? Isso é um peso que eu vou ter sempre em cima de mim. Seja verdade ou não. Porque eu sei que se não saísse a coisa não ia correr bem. De todo. Certo. Mas é um peso. Não é? Porque tenho 2 filhos. E eles estavam habituados a pais juntos. Sempre. E vinham da escola e nós estávamos sempre juntos. E aí também me anulei muito. Porque passava muito tempo com eles. Se calhar porque não queria ouvir outras coisas, não sei. Sim. Mas acontece. E quando há esta separação, eu não vou mentir que houve muito alívio. Certo. Muito menos pressão. Mas não deixo de me preocupar. Não deixa de ser o Pedro. Não deixa de ser o pai dos meus filhos. Como é? E vais ter de caminhar com isso o resto da vida. Isso é obrigatório. Devo ter uma coisa que te pode deixar mais tranquila, que é, eu tenho uma filha com 10, tem outra percepção da realidade, e ela é uma rapariga muito adulta. Aliás, ouviste-nos falar que ela vê política, não é? Uma rapariga muito crescida, muito madura, se calhar também porque pais separados, etc. E isso obrigou-a a crescer também um bocadinho. Há uma altura em que tu vais conseguir explicar aos teus filhos que foi melhor assim e eles vão entender. E eu acredito piamente nisso. É que não tenho dúvidas nenhumas. Só tenho algum medo. Isso que estás a dizer dela crescer demasiado rápido. Eu sinto também isso com o Pedro, com o mais velho. E só não quero. Pá, não é traumatizá-los, não é essa a questão. Não é o... E falamos muito do a culpa não é vossa, sabes? Tentar tranquilizar nesse sentido. Mas eu tenho muito medo que eles façam o que eu fiz, que é tentar compensar os pais de alguma forma. Sim, percebo. Percebo. Como houve eles nunca achariam que os pais se iam separar, se calhar também pode acontecer comigo. Se calhar a minha mãe pode me deixar.
Epá, não, estás a ver? Isso aflige-me muito. Hum, não acontecerá com eles porque tu estás aí Espero que sim. e tu estás a fazer diferente. E é quase inerente e inevitável que a reação seja diferente. Espero que sim. Conseguiste perdoar os teus pais? Não. Não, e acho que a minha mãe me deve um pedido de desculpas do tamanho do mundo. E acho que devia descer à terra e sair do pedestal, porque devia ter vergonha na cara. Pá, porque acho inadmissível alguém ter um filho, continuar a vida dela. Quer dizer, ela ainda no outro dia recebi uma fotografia da minha irmã, da minha mãe, com os netos na praia. Então pá, Yeah. é ofensivo, estás a ver? Tipo, Sim. como assim? Ao Soa menos, sempre, soa sempre a facada, não é? tu A não é? estalo. Sim, Sim. sou o quê? Um bocado de merda? Yeah. Parei um bocado de merda e cagou em mim. Yeah. Não sou uma pessoa. E pá, isso faz-me bem da confusão. Isso é uma dor muito difícil de ultrapassar. E mesmo quando tu estás melhor, sabes aqueles dias. E tu sabes, tens a tua mãe. Mas tu Uhum. sabes aqueles dias em que tu pensas, só queria os meus pais. Uhum. Sabes? Só queria o colinho. Uhum. Só queria ligar para alguém. Foda-se, eu não tenho ninguém, sabes? E essa frustração, isso dá cabo de uma pessoa. Esse abandono. Certo. O abandono não é só físico. Não é Sim, isso. sim, não, como é Esta óbvio. falta de apoio, isto é muito complicado. Uhum. E vai ser complicado para sempre. Como é óbvio. Porque agora tenho uma relação maravilhosa, tenho. Mas ele não é meu pai, não é? Não é minha Claro, mãe. claro. Mas as pessoas, há pessoas que são insubstituíveis. Não dá. Não dá para ter o amor que devia ser aquele, não é? Como em adolescente, o amor dos amigos Claro. Não não compensa, substitui não. de maneira nenhuma. Conseguiste perdoar-te a ti? Estou a caminhar para. Uhum. Porque ainda é difícil, ainda é uma conversa muito recorrente com a minha psicóloga, ainda é difícil eu tirar-me da equação. Ainda é difícil essa parte. Porque eu continuo a dizer, o único link ali de toda a gente sou eu, não é? Portanto, é muito azar, sabes? É muito azar eu não conhecer ninguém do lado da minha mãe, é muito azar a família do lado do meu pai ser muito fechada e não dar abertura para falar, sabes? Se Uhum. calhar sou eu. Yeah. Ainda há ali um se calhar sou eu. Mas Sim. devemos lá chegar. Eu podia dizer que não és, mas sabes que não vai acrescentar nada. Só obrigada. Exato. Neste momento, qual é a palavra que melhor te define? Será sempre liberdade. Sempre. Sempre. Porque foi o que eu nunca fui de mim. Eu era sempre alguma coisa que alguém queria que eu fosse. Ou tentava eu ser que achava que eles queriam que eu fosse. Certo. Mas nunca parei para pensar o que é que eu queria, o que é que eu gostava. Sabes? Ainda esta última consulta foi isso que ela me perguntou. Se a Vera pudesse fazer o que quer que seja. E tipo, Não faço ideia. exato. O primeiro pensamento irá ser qualquer coisa com os filhos. Sim, Sim, sim. percebo. Sem dúvida alguma. É muito complicado. Atualmente, qual é o teu objetivo de vida? Epá, isto vai parecer um bocado clichê, mas é estabilidade, não é? Uhum. Preciso disso mental, financeira, social. Preciso disso. Tentar afastar as pessoas que não me fazem bem. Ter um trabalho que não me dê cabo da cabeça, não é? Fazer o meu negócio de empreendedorismo onde eu consiga fazer efetivamente alguma coisa Uhum. e não me sentir massacrada com isso. Uhum. Não sei, eu acho que é só isso que nós precisamos, não é? Já chega de. É sempre problemas atrás de problemas ou coisas demasiado boas, sabes? Que tu celebras e depois, epá, porra, aquilo foi tão bom, nunca mais vou ter igual. Epá, Certo. não, vamos criar uma estabilidade. Vamos criar. É aquilo que se fala das rotinas boas Uhum. e dos pequenos momentos bons. E Uhum. são esses que importam, Sem não é? dúvida, sem Tomar um dúvida. pequeno almoço com os teus filhos, Sem falar de dúvida. manhã, Sem dúvida. vens da escola, vens a ter uma conversa bem da parva com os teus filhos, que eles vêm super excitados, não dizem nada de jeito. Uhum. Isso é aquilo, não é? Sim, Não é sem preciso dúvida. fazer sempre coisas maravilhosas, não é preciso ir à Disneyland todos os meses. Achas que de alguma forma essa rotina de coisas boas pode apagar a tristeza que está sempre presente? Espero que sim. O objetivo é esse. É.